Olá, começa mais um programa Em Pauta da TV Câmara Campinas. Nós recebemos hoje o vereador Pedro Tourinho, do PT. Olá, vereador, muito obrigada pela sua participação. Olá, Pamela. Olá a todos os espectadores da TV Câmara. É sempre um prazer conversar aqui sobre o nosso trabalho. Vereador, a Lei de Uso e Ocupação do Solo, que foi criada em 1988, vai passar por uma revisão e, segundo a Prefeitura, para diminuir o zoneamento e favorecer a área rural. É isso mesmo? Bem, eu não tenho certeza exatamente o motivo pelo qual a Prefeitura quer rever a Lei de Uso e Ocupação do Solo. É indiscutível, do ponto de vista urbanístico, que ela é uma lei antiga, ela é de 88, e ela precisa ser revista. Tem diversas... A Lei de Uso e Ocupação do Solo é uma lei muito importante que estabelece quais vão ser os tipos e as maneiras de se utilizar o solo em Campinas, né? Utilizar o solo significa ocupar o espaço, não utilização só para produção, o que seja, mas ocupar, se vai ser área urbana, se vai ser área que pode construir casa, se é prédio alto, se é prédio baixo, se é rua, se é área de preservação ambiental. Campinas hoje tem 54 diferentes tipos de zoneamento e a cidade é toda dividida entre esses zoneamentos. Então a ideia da revisão ela é positiva, porque a cidade cresceu, a cidade se desenvolveu muito desde 88 e diversas novas demandas surgiram para a cidade desde então. No entanto, a gente apontou aí que essa lei tão importante talvez esteja sendo revista pela Prefeitura com alguns problemas, né? E é o teor de um requerimento que a gente fez. Isso, o vereador está questionando o contrato feito com a Fundação de Pesquisa em Arquitetura e Meio Ambiente da USP, orçado em mais de R$ 1 milhão. O senhor citou que há um conflito de interesses, por quê? Exatamente. Bem, o que é um conflito de interesses, né? Um conflito de interesses é quando você tem um agente que toma uma decisão a respeito de algo que é público e que ao mesmo tempo que ele está de um lado, do lado do poder público, tomando decisões para o poder público, ele também está do outro lado, no setor privado ou com interesses particulares que entram justamente, convergem na mesma área de atuação em que ele está trabalhando no poder público. Então, muitas vezes, quando a gente encontra uma situação dessas, qual que é o nosso temor? O nosso temor é que esses agentes que foram contratados, eles possam, ao invés de priorizar o interesse público, sempre quando estiverem realizando o estudo para revisão desse projeto, eles acabem sendo influenciados pela experiência, pelos interesses que eles têm em áreas da vida privada, da vida da atuação profissional de âmbito privado desses profissionais. Isso é uma coisa muito frequente, né, o conflito de interesses. E em diversos países, em diversos contextos, existe uma cultura da proibição de conflitos de interesses na área pública quando são detectados. A gente descobriu, Pamela, que aqui nesse contrato a gente tem arquitetos, escritórios de arquitetura que foram contratados para prestar serviço, arquitetos de certos escritórios de arquitetura, que também têm empreendimentos que estão sob avaliação nesse momento na prefeitura de condomínios lá na região de Sousas. Tem dois Como o Santa Helene, né? O Santa Helene, o Reserva da Mata. Exatamente. São dois condomínios que estão aí sob análise pela prefeitura e agora são projetos desses escritórios de arquitetura. E esses mesmos arquitetos, então, esse mesmo escritório que está sendo agora analisado, vai ser quem vai fazer a revisão da Lei de Uso e Ocupação do Solo. Quer dizer, possivelmente, ou não estou dizendo que isso vai acontecer, mas isso pode acontecer, de alguma forma haver algum tipo de favorecimento a esses empreendimentos ou empreendimentos similares que sejam planejados, pensados para o futuro naquela região. Da mesma forma, também a gente viu que tem arquitetos e escritórios trabalhando com a FUPAM, que são os arquitetos que fizeram o estudo de impacto lá do aeroporto de Viracopos, contratados pela concessionária, pela Aeroportos Brasil Viracopos. E a gente sabe que aquela é uma área de imensa tensão social do ponto de vista do projeto urbano para aquela região. A gente tem uma leitura de que existem interesses conflitantes entre o aeroporto e parte da população que está ali no entorno, inclusive, e a gente acha muito complicado que os mesmos escritórios que fizeram o estudo de impacto, que estão trabalhando junto com o aeroporto, vai ter gente fazendo a revisão do uso da Lei de Uso e Ocupação do Solo. E o que seria mais coerente, na sua opinião? O mais coerente seria contratar outros serviços, outros arquitetos que tivessem experiência na área de urbanismo, que tivessem notório saber nesse tipo de produção e que, reconhecidamente, não tivessem
um conflito de interesses desse porte, desse tipo, que não tivessem participação em empreendimentos, participação em grandes projetos, participação em grandes obras, enfim, grandes campos de interesse dentro do plano urbanístico da cidade. Isso seria, na minha avaliação, em qualquer contexto mais transparente, de uma prática política mais saudável, isso seria, na verdade, uma regra que não deveria nem ser questionada, deveria ser desclassificatório, na minha opinião, quando você tem uma situação como essa. Mas, infelizmente, o que a Prefeitura de Campinas fez aqui não foi isso. Ela contratou a FUPAM e a FUPAM rapidamente já apresentou uma equipe de trabalho com esses arquitetos desses escritórios. E o senhor apresentou o requerimento e já teve alguma resposta da Prefeitura? Não, infelizmente ainda não obtive a resposta, a Prefeitura tem até 30 dias para me responder. Eu anseio para que a Prefeitura, talvez, às vezes a Prefeitura não percebeu que ela estava incorrendo num conflito de interesses, mas uma vez que ela tenha registrado esse meu requerimento, que ela tome as medidas necessárias para rever essa posição, essa decisão que eles tomaram. Não faltam bons arquitetos urbanistas na nossa cidade, no nosso estado, né? A gente tem aí muita gente que poderia contribuir de forma maravilhosa para o desenvolvimento urbano de Campinas, sem incorrer nesse tipo de situação, que ela não é a certeza de que vai ter algum mal feito, mas ela é a certeza do potencial ampliado para ocorrer algum tipo de mal feito. A gente sabe que fica muito mais fácil, muito mais provável que algum tipo de favorecimento aconteça quando existe conflito de interesses. Uhum. E do caso da Prefeitura não resolver esse problema, o senhor acha que é o caso de ir até o Ministério Público? Acho que é o caso de ir para o Ministério Público, é o caso da gente questionar em todas as instâncias possíveis, porque isso não é brincadeira, essa é uma lei que envolve o interesse de milhões de campineiros, de toda a cidade no prazo de muitos e muitos anos. Todo o projeto de desenvolvimento urbanístico de Campinas vai ser diretamente influenciado pela revisão que vai ser feita dessa lei. E a Prefeitura às vezes alega, isso é um estudo para a lei. Na verdade, a gente sabe que quem detém o conhecimento, quando atua numa área feito essa, né, uma área técnica, complexa, que é o urbanismo, acaba sendo quem pauta o processo como um todo. Então não é uma coisa irrelevante o fato de serem esses arquitetos com essa história, fazer um estudo que vai determinar, em última instância, o resultado final, eu tenho certeza, da revisão da lei de uso e ocupação do solo. Tá certo, a gente vai aguardar e o senhor com certeza vai nos falando como que está o trâmite desse requerimento. Com certeza. Chegando esse requerimento aqui, eu faço questão de voltar aqui, falar também com os espectadores da TV Câmara o que foi a resposta da Prefeitura e certamente todo mundo vai ter notícia dessa história, porque essa é uma história muito séria, então a gente não vai deixar isso ficar silenciosamente aí acontecendo na cidade, não. Inclusive na tribuna, né, vereador? Por isso nunca deixe de acompanhar as segundas e quartas-feiras as sessões ordinárias da Câmara Municipal. Exatamente. Certamente na tribuna também, já fiz uso 2 vezes da tribuna para falar disso, vou continuar usando, vou continuar colocando essa questão, caso a Prefeitura não acate essa sugestão que a gente está fazendo, de que ela revise a equipe de trabalho do projeto. Uhum. Agora, vereador, o senhor levantou também na tribuna a questão das autoclaves. O que está acontecendo? Bem, as autoclaves, você sabe, Pamela, e acho que o nosso espectador da TV Câmara também, né, o meu mandato é um mandato que tem um pé fincado na área da saúde. Eu sou médico sanitarista, sou da rede de Campinas, e parte da tarefa do nosso mandato é tentar fiscalizar, representar os anseios dessa rede, dos usuários da saúde, da rede de saúde de Campinas. E começou a chegar para mim há um tempo a informação de que as autoclaves, que são os aparelhos que esterilizam os equipamentos, os procedimentos, as gases, os equipamentos de reuso dentro da unidade, elas estavam, em sua maioria, quebradas na rede de Campinas e isso estava prejudicando o funcionamento das unidades. Né? As unidades, às vezes, ficavam sem conseguir fazer certos procedimentos, tinham que mandar equipamentos para serem esterilizados em outras unidades, sobrecarregavam as unidades que estavam ainda com a autoclave funcionando. Causava um prejuízo, porque tinha que criar uma estrutura de transporte, aí às vezes quando acabava um material, não estava na data, na hora de fazer o transporte para a autoclave da outra unidade, aí ficava às vezes 1, 2, 3 dias sem esterilizar material e acabava tendo que ser remarcado o procedimento. E a gente fez um requerimento perguntando qual que era o contrato de manutenção, por que estavam quebradas tantas autoclaves, quantas eram. E a gente recebeu uma resposta que das 63 autoclaves que a gente tem no município, só 38 estão em funcionamento. Isso incluindo as autoclaves dos hospitais, das policlínicas, né, que nem são só as dos postos de saúde. Nos postos de saúde, nós fizemos um levantamento
e vimos que dos 63 postos, só 23 têm autoclaves funcionando, ou tinham quando a gente fez o levantamento, há uma semana e meia atrás, autoclaves funcionando no dia a dia do serviço. Foi até curioso, porque eu falei disso na tribuna na quarta-feira e citei a autoclave do Centro de Saúde Costa e Silva, que estava quebrada tinha 1 ano, sem conserto. E aí no dia seguinte consertaram ela lá, e ela tá, na sexta-feira eu fui lá visitar, ela tinha sido consertada na quinta. Eu achei isso muito curioso, fiquei muito feliz, inclusive, que a autoclave de lá foi consertada, mas tem ainda mais de 20 autoclaves quebradas pela rede de saúde e existe um contrato de manutenção que tem um valor aproximadamente de R$200 mil, que já tem quase 1 ano que foi assinado, que está em vigor e que está sendo certamente subutilizado pela Prefeitura Municipal, né, na medida em que a gente tem a possibilidade da manutenção e as ordens de serviço para que sejam consertadas as autoclaves não estão sendo feitas. Então não é só a falta de médicos, né, vereador? Porque a saúde de Campinas está tendo um problema com a estrutura. Então é a falta de autoclaves, audiômetros, problemas com os audiômetros e a falta de remédios também, que o senhor também levantou essa questão. Sim, a gente tem feito o acompanhamento da cobertura de medicamentos da rede básica de Campinas, olhando quais são os medicamentos que estão em falta, quais que não são. No último levantamento que a gente fez, tinham 5 medicamentos que estavam em falta, até o Rivotril Gotas era um deles, que é um medicamento muito utilizado, né? E sem dúvida nenhuma, a questão não é só a falta de médicos. Os médicos, por serem extremamente importantes no funcionamento da rede, e serem profissionais, os mais escassos dentre os profissionais de saúde, acaba sendo aquilo que gera mais mídia, mais debate. Mas o fato é que faltam técnicos de enfermagem, faltam enfermeiros de nível superior, faltam dentistas, faltam agentes comunitários de saúde, esses aí faltam muitos. E faltam todas as categorias profissionais, psicólogos, farmacêuticos. E além disso, a gente tem uma série de problemas na área administrativa das unidades, né? São problemas de manutenção, são problemas, né, de manutenção predial, mas também de manutenção dos equipamentos. A gente acaba aqui apresentando essa questão específica das autoclaves, dos audiômetros. Existe, no nosso ver, um verdadeiro apagão na saúde pública de Campinas, um período sombrio para o nosso SUS. Os profissionais estão muito desgastados com essa falta de operação, né, essa inoperância da prefeitura para cumprir aquilo que era o básico, o mínimo do funcionamento dos equipamentos públicos de saúde da cidade. Agora, também outro problema, assim, tem o programa Doutor de Plantão. O senhor está vendo alguns problemas nesse programa promovido pela prefeitura? Na verdade, o que a gente fez enquanto requerimento também, e espera uma resposta, a gente quer avaliar qual que é o impacto desse programa, quantos médicos efetivamente ingressaram e permaneceram na rede pública de saúde de Campinas. Eu digo isso porque a gente sabe que o doutor de plantão foi a aposta da prefeitura para tentar resolver esse problema. É evidente que não resolveu. Se não fossem os médicos cubanos que vieram pelo programa Mais Médicos, a situação estaria muito pior. São 94 médicos cubanos atuando, cubanos não, médicos do programa Mais Médicos, muitos cubanos de outras nacionalidades também, tem brasileiros, tem argentinos, atuando na rede básica de Campinas. Se não fossem eles, a situação estaria ainda mais grave, ainda mais drástica, né? E o doutor de plantão, a gente tem a impressão de que o impacto foi pequeno. A gente aguarda esse requerimento para que a gente possa ver se essa política surtiu o efeito desejado, o efeito prometido, e caso não tenha surtido, a gente vai dialogar com a prefeitura para entender o porquê disso e tentar encontrar junto aí a solução para resolver um problema que não é só de Campinas, mas que em Campinas se manifesta de forma particularmente grave, de forma particularmente aguda, que é também a falta dos médicos. Talvez poderia solucionar o problema no Campo Grande, né? Que agora, após as 7 horas, não haverá pediatras no PA do Campo Grande. Como que o senhor vê um caso tão grave como esse? Pois é, Pamela, essa situação para nós é um ponto, assim, um exemplo da situação de crise que está vivendo o SUS Campinas. O plantão do PA do Campo Grande, que é um PA que tem uma demanda grande de atendimento, um PA importante, sempre foi de clínica e de pediatria. E 24 horas para as duas áreas, né? Se a sua criança estava passando mal no meio da madrugada, na região do Campo Grande, você levava ela lá, tinha um pediatra pelo menos, 2 ou 3, e eles faziam o atendimento da criança, quando era grave, encaminhavam para outro lugar. O fato é que com a falta de médicos, com a crise e a incapacidade da prefeitura de oferecer alguma oferta, de garantir alguma oferta para os médicos, consiga tornar o trabalho na rede mais atraente, consiga fazer com que os profissionais se fixem nas unidades,
o PA agora está em vias de fechar a pediatria no horário da noite, o que é muito grave, porque... Que é o horário mais procurado. Sim, é um horário muito procurado porque a criança passa mal de noite, tem bronquite, tem febre, cai, machuca. São tantos os problemas que as crianças apresentam e muitos deles acontecem à noite, né? Então, a gente sabe que é um prejuízo muito grande para a população do Campo Grande toda e de Campinas toda, na verdade, o fechamento da pediatria. A gente lamenta isso e acha que isso é uma consequência dessa falência mesmo da gestão do SUS de Campinas. E qual a resposta que o senhor considera importante da população para esse caso? A população deveria fazer um movimento? Eu acho que a população tem que fazer movimento, tem que se organizar ao máximo possível e fiscalizar, primeira coisa é participar dos conselhos de unidades, porque cada unidade de saúde, para o cidadão que não sabe, cada unidade de saúde tem um conselho do gestor local, é o conselho de saúde daquele posto de saúde. E se reúne mensalmente, todo posto tem um conselho que se reúne mensalmente, discute os problemas da unidade, se organiza para enfrentá-los. Tem hora que a unidade faz aliança com o usuário, tem hora que o usuário briga com o pessoal da unidade, tem hora que vai todo mundo cobrar da prefeitura, que é o nível superior, o nível mais alto aí de gestão. O fato o primeiro ponto é a população se mobilizar, porque eu vejo que a população está tendo seus direitos arrancados pedaço por pedaço, né? A cada dia é um serviço a menos funcionando, é um equipamento a mais quebrado, é um tempo a mais na fila, é um serviço que não está funcionando bem. E se a população não colocar isso como um elemento central da sua pauta de reivindicações políticas, de anseios por melhorias, e não fizer isso de forma organizada, minha avaliação é que essa prefeitura já mostrou que o compromisso dela com o SUS é muito pequeno e dificilmente vai se sensibilizar o suficiente para poder enfrentar isso de frente. E o seu mandato? O que vai fazer em prol dessa população? Nosso mandato vai continuar sendo um mandato fiscalizador, que tem liberdade para colocar as questões quando elas aparecem sempre, né? Essas questões, as carências, os problemas, não vamos deixar que essas questões sigam desconhecidas, ocultadas ou pouco divulgadas e vão estar tanto ajudando a população a se organizar para poder reivindicar esses direitos, quanto cobrando e dialogando com a prefeitura para tentar encontrar junto algumas soluções. A gente faz questão de ter uma postura propositiva, de ter uma postura de diálogo com a prefeitura. Agora, a gente não vai também aliviar para o lado da prefeitura que está cometendo, a meu ver, um equívoco imenso em fazer a gestão do SUS como ela tem feito, né, de forma bastante negligente, bastante muito frouxa, com muita coisa que poderia estar sendo resolvida, não conseguem enfrentar, né? Então, a principal ação do nosso mandato vai ser continuar sendo um mandato fiscalizador, propositivo e visceralmente ligado ao SUS Campinas. Agora, para finalizar, vereador, o senhor também está acompanhando a história, a novela da farmácia popular, que antes estava no centro, depois foi para o Guanabara e era para ter sido inaugurada no dia 1º de outubro, até agora não foi. Como que está a situação da farmácia popular? Justamente, esse foi outro requerimento que nós fizemos. A questão da farmácia popular, eu denunciei na tribuna em outubro do ano passado que a farmácia popular ia ser fechada e que a população não estava sendo informada porque tinha um contrato que ia vencer e a prefeitura não tinha renovado esse contrato e nem tinha encontrado em tempo hábil o imóvel novo para poder colocar a farmácia popular. Isso já era sabido pela prefeitura desde fevereiro de 2013. E a prefeitura não conseguiu, a Secretaria de Saúde não conseguiu se mobilizar de forma ágil o suficiente para que a principal unidade da farmácia popular de Campinas, que era a unidade do centro, não fosse fechada, fosse trocada de lugar sem fechamento ou ficasse fechada por um período muito curto. A prefeitura prometeu que ia ter um transporte saindo do centro para levar as pessoas para Cláudio Belvilacqua, lá no Guanabara, onde fica a unidade 2 da farmácia popular, que sempre atendeu muito menos gente, até pela localização, do que a unidade do centro. Essa foi uma promessa que foi feita em novembro, se não me engano o fechamento da farmácia foi dia 16 de novembro de 2013. E hoje nós estamos aqui, no dia 7 de outubro de 2014, eu vendo que essa lenga-lenga, essa lentidão não estava andando, fiz um requerimento perguntando se já tinha achado imóvel, se isso já tinha uma solução, recebi uma resposta de que havia alguns trâmites ainda em curso, mas que o imóvel já tinha sido localizado e que a previsão era que até o fim de setembro tivesse inaugurada a farmácia. Cá estamos, feito eu falei, no dia 7 de outubro,
e a farmácia segue fechada, não tem farmácia popular aberta no prejudicando centro. o pessoal que procurava o centro, né? Prejudicando drasticamente, porque a farmácia popular ela tem uma oferta de medicações mais ampla do que a da farmácia básica do centro de saúde. Então tem muito medicamento que o cidadão não consegue obter no posto, mas que ele consegue obter de forma subsidiada, com preços módicos, na farmácia popular. O programa é um dos grandes sucessos aí do presidente Lula, da presidente Dilma, na sua ação na área da saúde. E essa unidade do centro, por ser bem localizada, de fácil acesso, para quem mora em todas as regiões da cidade, quase todo mundo vem para o centro todo dia e tudo mais, era a unidade que dispensava mais medicações, mais unidades de medicamentos. Então, a prefeitura que tinha prometido remédio em casa para as pessoas, na verdade, tirou o remédio de casa das pessoas, porque fechou, não bastasse ter deixado essa rede muitos meses sem farmacêutico, com as farmácias funcionando em tempo parcial nas unidades de saúde, ainda estão funcionando em tempo parcial, boa parte das farmácias, ela deixou a farmácia popular fechada e ela segue fechada. Bom, vereador, estaremos acompanhando todos os seus requerimentos, o trâmite dos mesmos, e eu gostaria então que o senhor fizesse suas considerações finais aqui no nosso programa. Bem, a gente vai, feito eu falei, a gente vai continuar seguindo essas questões, a gente, enquanto um mandato de oposição que tem autonomia e independência para se colocar, a gente pretende sempre exercer essa nossa prerrogativa de fiscalizar e coloco para o cidadão que tiver questões da saúde aí, direitos que eram para ser garantidos sendo desrespeitados, que nos procure para que a gente possa ver o que está acontecendo, entrar e garantir. Pode deixar seu gabinete é o gabinete 3, né? O 37361320, o gabinete está sempre disponível para as pessoas para responder, nosso telefone é esse que eu falei agora, para que a gente possa enfrentar junto essas questões e garantir que a prefeitura não vai seguir com tamanho grau de omissão enfim, incapacidade de resolver os nossos problemas. Obrigada, vereador, pela sua participação. Eu que agradeço, Pamela, e um abraço a todos os espectadores da TV Câmara. Obrigada. O programa Em Pauta fica por aqui, lembrando que você pode acompanhar a TV Câmara durante toda a programação no canal Quadro da NET, acompanhar também às segundas e quartas-feiras as sessões ordinárias e a programação da Rádio Educativa, que é produzida pela Assessoria de Imprensa da Câmara Municipal de Campinas. A entrevista do vereador Pedro Tourim você acompanha depois no YouTube, no canal da TV Câmara Campinas. Nós agradecemos a sua audiência e até o próximo programa.